Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à primeira aula do ARLS Clínica Médica. Eu sou o Pedro Pérez, médico preceptor da residência de clínica da EPM, e eu vou conversar com vocês agora sobre prescrição médica. Com os conhecimentos dessa aula, vocês vão ser capazes de prescrever desde pacientes mais simples até pacientes mais complexos. Para a gente estruturar uma boa prescrição, é importante a gente sistematizar cada etapa dela para que nenhum item fique esquecido. Então, o que eu vou fazer é ensinar vocês este processo. Para nos ajudar nisso, a gente usa o mnemônico Fast Hug EPM. O Fast Hug já é bem conhecido, né? Cada letrinha dessa palavra traz aí um elemento da prescrição que deve ser lembrado, e o EPM são 3 letrinhas que a gente adiciona para trazer outras coisas que a gente acha que também são fundamentais. No final, eu vou trazer um exemplo de um caso clínico bem complexo, bem enroscado, e vocês vão ver que como, utilizando esses itens que a gente vai conversar durante a aula, vocês vão conseguir prescrever com muita tranquilidade. Então vamos lá. A letra F do FAST é Feeding and Fluids. No feeding, a gente vai pensar no aspecto nutricional do paciente. É importante, muito importante, que nas primeiras 24, 48 horas de internação, a gente trace e já comece a buscar metas nutricionais para esse paciente. Isso está associado a melhores desfechos. Um paciente que não está bem nutrido tem mais chance de evoluir mal, de ter complicações e eventos adversos durante a internação. Nesse sentido, a primeira pergunta que a gente se faz é, na verdade, bom, e quando o paciente tem que ficar em jejum? As principais situações de jejum, lembrando que sempre o jejum deve ser uma coisa temporária, eu coloquei o paciente em jejum, eu já estou pensando que estratégia eu vou utilizar para nutri-lo, são o paciente que acabou de chegar e está em instabilidade hemodinâmica, com evidência de disfunção do trato gastrointestinal, ou é um paciente que está tendo distensão abdominal, que está chocado com aumento de droga vasoativa, com aumento de lactato, por exemplo. O paciente que está com doses estáveis de droga vasoativa, sem evidência de piora, eu posso sim nutri-lo, por exemplo, pelo trato gastrointestinal por uma sonda, se ele estiver entubado eventualmente. Outra situação importante que a gente vai deixar o paciente em jejum é durante uma situação de insuficiência respiratória. O paciente que está em insuficiência respiratória, que tem chance de necessitar de uma intubação, por exemplo, nos próximos minutos a hora, é importante que ele fique em jejum, primeiro, para que uma eventual intubação seja mais segura, segundo, que o paciente às vezes está muito taquipneico e ele nem vai conseguir comer. Então essa é uma outra indicação de um jejum. A terceira situação que vale mencionar é o paciente que está, por exemplo, com rebaixamento de nível de consciência, que eu estou entendendo ainda se ele vai precisar de uma via aérea, se ele vai precisar de uma sonda, enfim, a gente também pode deixar ele em jejum por algum tempo. E a quarta situação é o paciente que tem alguma doença grave do trato gastrointestinal, por exemplo, ele está numa visita de uma hemorragia digestiva alta, de um quadro de isquemia mesentérica, não posso usar esse trato gastrointestinal. Por fim, paciente em pré-operatório, pré-procedimento ou pós-operatório imediato. O paciente acabou de voltar, vou esperar ele estar acordado, entender como ele está. E em cirurgias em que houve manipulação do trato gastrointestinal, eu vou discutir junto à equipe cirúrgica o melhor momento e a melhor maneira de retornar à dieta pelo trato gastrointestinal. Bom, conversado as situações de jejum, no período que o paciente está em jejum, que deve ser o menor período possível, principalmente quando esse jejum dura mais do que 6, 12 horas, esse paciente pode ficar desidratado, esse paciente pode ter hipoglicemia, entrar em cetose. Nesse sentido, a gente pode considerar a prescrição de soro de manutenção, justamente para evitar esses efeitos que eu acabei de mencionar para vocês. Como que a gente prescreve? Tem várias maneiras. De uma maneira resumida, eu vou dar um exemplo que a gente usa bastante na prática, que é o 520. Então, é soro glicosado, 500 ml a 5%, mais NaCl 20%, 20 ml, isso junto, corre em 6 horas, de 6 em 6 horas. Então, o paciente vai receber 2 litros dessa solução em 24 horas. Isso vai trazer 100 gramas de glicose, que são 400 quilocalorias, que é o que ele precisa para não entrar em cetose. Isso repõe as perdas basais. Claro, se o paciente está vomitando, está febril, talvez ele esteja com perdas basais aumentadas. Bom, mas Pedro, meu paciente, eu acho que ele está meio demasiado, não queria fazer 2 litros de volume para ele, eu não acho que ele está desidratado, mas eu estou com medo da hipoglicemia. Tudo bem, a gente pode fazer com glicosado a 10%, e aí seria 1 litro dessa solução só ao dia. Ou ainda, se o paciente, por exemplo, está muito congesto, você não quer fazer volume nenhum, às vezes, por exemplo, um paciente que está anúrico, enfim, a gente pode simplesmente não fazer soro nenhum e monitorizar a glicemia. Ou, poxa, Pedro, ele está fazendo hipoglicemia,
eu posso fazer com glicose 50%. Bom, dito essa situação de jejum, que é uma situação de exceção e sempre temporária, a gente vai para definição da via preferencial de alimentação. Então, a nossa estratégia 1 de nutrição vai ser a nutrição por via oral, obviamente, por uma questão de conforto, praticidade para o paciente. Então, a gente sempre que possível vai fazer uma nutrição por via oral, sempre checando as metas desse paciente, considerando peso, comorbidade. O paciente que é hipertenso, diabético, vai se beneficiar de uma dieta, por exemplo, hipossódica, hipoglicêmica. O paciente que está com uma aceitação baixa, às vezes pode se beneficiar de uma suplementação extra via oral, dentre outras coisas. Bom, mas e se meu paciente tem uma lesão grave na cavidade oral ou ele tem uma disfagia importante? E nesse momento eu quero chamar atenção para pacientes neurológicos, por exemplo, pós-AVC. É muito importante nesses pacientes a gente fazer uma avaliação em conjunto com a fonoaudiologia para definir como que está a capacidade de deglutição dele, se ele precisa de uma dieta adaptada à via oral ou se ele é totalmente incapaz de se alimentar por via oral e precisa, por exemplo, de uma dieta por via interal, que é a segunda estratégia. Então, nesses pacientes, a gente vai, quando falhou a via oral, foi impossível, a gente vai fazer uma nutrição, de uma maneira resumida, por via enteral. A grande maioria das vezes vai ser por sonda nasoenteral. Tem algumas contraindicações, a passagem da sonda, por exemplo, fratura de base de crânio, enfim. E a gente vai prescrever essa dieta. A gente pode começar com volumes menores de dieta e ir progredindo até a meta. Nesse contexto, vale vocês conhecerem um conceito chamado dieta trófica, que é quando a gente faz uma dieta em pequena quantidade, longe da meta calórica do paciente, para estimular o trofismo do trato gastrointestinal e evitar, por exemplo, úlcera de estresse, sangramento gastrointestinal. Então essa é uma situação. E aí eu vou progredindo essa dieta até a meta. Estou sempre atento a sinais de intolerância, como por exemplo distensão abdominal, náusea, vômito. E em algumas situações, como está exemplificado aí na apostila de vocês, a gente para a dieta e faz uma avaliação do volume residual gástrico. Existem diversas maneiras de prescrever a dieta enteral e diversos cálculos. A gente dá alguns exemplos para você e não tem muita diferença do ponto de vista de evolução clínica se essa prescrição é feita em dietas intermitentes, em bolos, ou se eu tenho uma bomba de infusão contínua. Na verdade, infusão, né, uma bomba infundindo continuamente, né, por via enteral essa dieta para o paciente. Bom, conversamos sobre via oral, conversamos sobre via enteral, e se o paciente não pode utilizar nenhuma dessas duas vias? Ou se eu não consigo de jeito nenhum que ele tenha uma aceitação que chegue na meta dele e ele está ficando desnutrido, eu vou para a nossa terceira e última estratégia, que é a nossa última linha, que é a nutrição parenteral, via endovenosa. Diferente do soro de manutenção, dessa vez eu vou fornecer para o paciente também vitaminas, lipídios, proteínas. Bom, apesar do ponto de vista nutricional eu conseguir dar a meta que eu preciso, essa estratégia fica reservada apenas para situações em que eu não vou poder mesmo utilizar o trato gastrointestinal. O tempo que ela é indicada varia em relação à fonte, mas a gente tem bem estabelecido o paciente que não vai poder usar o trato gastrointestinal por 5 a 7 dias, eu já tenho essa previsão, ou até antes, se é um paciente com alto risco, por exemplo, um quadro de abdômen obstrutivo ou alguma outra lesão abdominal grave, eu já posso iniciar um pouco antes a nutrição parenteral total que a gente fala, que é a realizada na maioria das vezes. Uma outra situação em que a gente utiliza a nutrição parenteral é um paciente que ele tem uma aceitação insuficiente por via enteral e eu complemento com uma situação de transição, né, ou ele tem uma desabsorção e eu complemento com a nutrição parenteral. E por que a nutrição parenteral ela é a nossa última escolha? Porque ela tem efeitos adversos muito relevantes. Ela está associada, além do alto custo, eu preciso de uma via exclusiva de acesso central para infundi-la, a grande maioria das formulações. Além disso, eu tenho um risco aumentado, principalmente em pacientes com IMC acima de 30, de infecção de corrente sanguínea, inclusive candidemia, que é um efeito adverso muito grave e muito relevante. Eu também estou mais sujeito a distúrbios hidroeletrolíticos e alterações hemodinâmicas associadas às variações osmolares que essa infusão pode fazer. Resumindo, é uma situação de exceção que fica reservada para os exemplos que eu dei anteriormente. Bom, o paciente está comendo,
ou via oral ou por via sonda, eu preciso saber se o paciente está evacuando. Esse é um item importante também da gente pensar. Constipação, principalmente depois de 3, 4 dias, que é uma coisa extremamente comum na UTI, está associada à translocação bacteriana, obstrução intestinal e às vezes até ruptura. Então a gente precisa manejar isso adequadamente. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente evita isso. A gente evita droga constipante, quando possível, como por exemplo opioide ou danzetrona. A gente corrige distúrbios eletrolíticos que também estão associados ao famoso ilho metabólico. E se o paciente está 24, 48 horas já sem evacuar, a gente já considera uma terapia laxativa. E eu vou trazer para vocês aqui 2 exemplos que a gente utiliza bastante na prática, são os laxativos irritativos, como por exemplo o bisacodyl, e a gente prefere essa classe em pacientes que têm, por exemplo, constipação induzida por opioide, e a gente tem os laxativos osmóticos, como por exemplo a lactulose, que ela é dada num volume maior, ela realmente aumenta o volume do bolo fecal, e a gente prefere ela em situações como, por exemplo, o paciente cirrótico, que está com encefalopatia. E o paciente que recebeu alguma dessas terapias por 24, 48 horas, está com desconforto, falhou, a gente considera Clister, né, via retal. Bom, eu acho que com isso a gente traz algumas noções aí sobre feeding. Ainda no F, falando sobre fluidos, eu preciso dar volume para um paciente? Essa é uma das perguntas mais difíceis da clínica e a gente vai abordar ela várias vezes ao longo do curso todo. Não é objetivo falar sobre isso agora, mas a gente vai falar mais para frente sobre fluidoresponsividade e outras coisas. Agora, essa ideia que eu quero passar para vocês agora é a seguinte. Gente, fluidos são como se fossem drogas na prescrição. Eles têm indicações, têm contraindicações, têm efeitos benéficos e têm efeitos adversos. Então, não é só um sorinho que está lá, a gente precisa sempre estar raciocinando se esse paciente precisa mesmo do volume. Então, o volume tem que dar, sim, para quem precisa. Situações em que, às vezes, pode ser benéfico ter fluido de horário na prescrição. Geralmente, a gente prefere o quê? Eu reavalio o balanço desse paciente por período e vou fazendo as correções pontuais que eu achar necessário. Mas em algumas situações, por exemplo, de enfermaria, ou que isso não seja possível, a gente acaba deixando de horário. Então, principalmente o paciente está desidratado, ou o paciente que tem perdas insensíveis aumentadas, está vomitando, está com diarreia, está com muita febre. Alguns exemplos para vocês, tá? E o que eu queria falar nesse item ainda, para fechar, é sobre a escolha do fluido. Então, como vocês devem saber, na grande maioria das situações, os cristalóides são os fluidos de escolha para reposição volêmica. E, nesse sentido, vocês precisam conhecer as diferenças entre os cristalóides balanceados, como, por exemplo, o Ringer lactato, dos não balanceados, como, por exemplo, o soro fisiológico. Então, começando a falar primeiro sobre o soro fisiológico, que sempre foi o fluido mais utilizado aí no passado, a gente começou a perceber, né, ao longo dos estudos, que talvez ele não fosse tão fisiológico assim. Quando ele estava sendo infundido em grandes quantidades, ele trazia alguns efeitos adversos relevantes. A composição dele, então, é NaCl 0,9% e comparativamente ao plasma, ele tem mais sódio e mais cloreto. O principal efeito adverso dele é que, quando infundido em grandes volumes, ele pode causar uma acidose metabólica hiperclorêmica. O corpo não consegue lidar com essa sobrecarga de cloreto que o soro proporciona. Além disso, essa sobrecarga sódica pode ser relevante também em algumas situações. O paciente que está mais tendendo a, por exemplo, uma hipernatremia, ou também pode ser nefrotóxico, sobrecarregar os rins. Nesse sentido, os cristalóides balanceados, e aqui eu vou citar o Ringer lactato, que é o principal exemplo utilizado na nossa prática, eles tentam mitigar esse problema da seguinte forma, tentando ter uma composição mais fisiológica em relação ao plasma. Então, o Ringer lactato ele é composto no sentido de ânions, primeiro, em cloreto, só que numa composição, uma quantidade menor, em lactato, que é convertido no fígado em bicarbonato, então a gente já tem aí a primeira diferença do Ringer, que ele tem um potencial alcalinizante, o que é bem-vindo em muitas situações de instabilidade hemodinâmica, choque, acidose metabólica por outros motivos, disfunção renal. Então o Ringer, teoricamente, seria mais nefroprotetor, seria melhor do ponto de vista metabólico em situações de instabilidade, né? E do ponto de vista de cátions, ele é composto por sódio em menor quantidade em relação ao soro fisiológico, então ele também teria uma menor sobrecarga salina e uma pequena concentração de cálcio e potássio. Bom, conhecendo essas diferenças teóricas, a gente vai para a prática.
como que é o raciocínio para a gente escolher entre soro fisiológico e ringer lactato? A princípio, o ringer lactato vai ser a nossa primeira escolha na maioria das situações, por esses potenciais que eu comentei para vocês. Só que tem uma situação que vocês precisam conhecer e ter em mente em que o soro fisiológico é comprovadamente melhor. São pacientes neurocríticos com hipertensão intracraniana. Nesses casos, a questão de sobrecarga de sódio, ela é bem-vinda no sentido de manter mais o líquido no intravascular e evitar a piora de edema cerebral. Então, esse é um grupo de paciente que claramente vai melhor com soro fisiológico. Nas outras situações, a gente não tem um benefício muito bem estabelecido, mas parece que o ringer vai melhor. Por exemplo, a gente tem alguns estudos que ringer lactato está menos associado à disfunção renal. A gente tem alguns estudos que ringer lactato consegue tirar o paciente de acetoacidose diabética mais rápido do que quando comparado ao soro fisiológico. Mas Pedro, e o paciente que tem, por exemplo, hipercalemia? O ringer tem potássio, eu vou dar potássio para o paciente que tem hipercalemia? A quantidade de potássio é muito pequena e esse bicarbonato, né, que o ringer consegue gerar através da conversão hepática de lactato em bicarbonato, promove um shift celular de potássio. Então, na verdade, a gente tem alguns estudos até em paciente transplantado renal que o ringer lactato foi mais capaz de diminuir a concentração sérica de potássio do que o próprio soro fisiológico. Então, a gente tinha antes essa preocupação de, não vou usar ringer no paciente com hipercalemia, mas a gente vai vendo que isso é seguro, inclusive pode até ser mais útil do que usar o soro. Então, nessa situação, ok. E no paciente que tem hipercalcemia? Esse é um assunto um pouco mais delicado. A gente não tem muitas recomendações sobre isso e a maioria dos guidelines faz a descrição do manejo de hipercalcemia, né, da hidratação, com soro fisiológico. Então é uma outra situação em que a gente acaba preferindo o soro fisiológico. Em pacientes que estão com hiponatremia ou alcalose, pela composição do ringer, a gente também vai acabar preferindo o soro por um motivo fisiopatológico, apesar de não ter nenhum estudo que me guie para isso. E o paciente que tem hiperlactatemia, a gente já conversou que o ringer sim é seguro porque a quantidade de lactato nele é muito pequena. Então, resumindo, para todo mundo, a princípio, ringer lactato, quem que eu vou obrigatoriamente fazer soro fisiológico? O paciente neurocrítico. Quem que eu vou considerar também fazer soro fisiológico, apesar de não ter isso tão bem delimitado do ponto de vista de estudo? O paciente que tem hipercalcemia, a gente vai preferir o soro. O paciente que tem hiponatremia e alcalose, porque são situações em que o soro fisiológico e a composição dele vai auxiliar no manejo dessas doenças. Nas demais situações, principalmente se eu tenho acidose, se eu tenho hipernatremia, disfunção renal, o ringer lactato vai ser a opção. Lembrando que é sim seguro utilizá-lo para expandir pacientes com hipercalemia. Bom, para fechar essa situação de fluidos, vou mencionar rapidamente sobre a albumina, que é um coloide, é um outro grupo de fluidos. Então, coloide natural, albumina humana. A principal indicação da albumina, que é um fluido extremamente caro, é no paciente cirrótico, em algumas situações específicas que a gente vai esmiuçar no capítulo de cirrose descompensada. E tem também uma outra indicação, só para vocês conhecerem, no paciente que está em choque séptico, já foi expandido com cristalóide, continua com sinais de fluidoresponsividade. Alguns estudos falam que talvez esse paciente possa se beneficiar de albumina, mas isso tudo é meio off-label e na prática a gente acaba não fazendo muito. Mas é importante vocês conhecerem. Por fim, vou só mencionar os coloides sintéticos, como por exemplo a Destrana, que é o Voluven, nome comercial, que tem um efeito hemodinâmico instantâneo muito legal, semelhante à albumina, porém a médio e longo prazo, né, nas próximas horas, ele está associado a injúria renal e reações alérgicas graves, incluindo anafilaxia. Por isso a gente não utiliza na nossa prática e não recomenda na maioria dos contextos clínicos que seja feito assim. Bom, terminamos o F, eu prometo que as próximas letras são mais curtas, mas são muito importantes esses conceitos. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre o A, seguindo no Fast Hug. O A é analgesia. Dentro de analgesia, a gente também vai mencionar rapidamente um pouquinho sobre outros sintomas, e a gente pensa neles também como náusea, insônia, agitação. Bom, o controle álgico, além de trazer conforto para o paciente, ele está associado a melhores desfechos durante a internação. Vou dar alguns exemplos para você. Imagina um paciente num pós-operatório de uma cirurgia abdominal, por exemplo, em que está com muita dor, está com uma dor descontrolada. Então ele está ali com dor. Ao invés de ele estar
deambulando precocemente para estimular o trato gastrointestinal, para ele evacuar, ele vai estar lá na cama. Aumenta a chance dele constipar, por exemplo. Ao invés de ele estar respirando bem e estar ativo, se mexendo, né, recrutando alvéolo, ele está lá assim, parado, respirando curto com dor. Aumenta a chance de atelectasia e até pneumonia. Então, aumenta a chance de delírio, enfim, dentre outras coisas. Então, o controle álgico ele é muito importante no sentido também de morbimortalidade, tá? Além do conforto do paciente. Existem diversas estratégias, na verdade, o controle álgico no paciente da enfermaria na UTI é uma aula à parte, né? Como, na verdade, cada letrinha poderia ser uma aula por si só, mas eu vou trazer para vocês algumas noções que vai ajudar vocês a resolver 99% dos casos. A primeira ideia é o seguinte, a gente deve reavaliar a dor desse paciente diariamente. Então, o paciente está com muita dor hoje, talvez ele não esteja com tanta dor amanhã, e a gente às vezes está trazendo mais efeito adverso de analgesia do que realmente benefício. Então, a gente deve estar sempre reavaliando a analgesia. Além disso, geralmente a gente imagina uma analgesia que tem uma taxa de analgésico basal e eu faço resgate com outras classes. Um outro princípio que a gente gosta de utilizar é a analgesia multimodal. O que é isso? Eu vou preferir sempre utilizar mais classes, né, agir em diversos mecanismos fisiopatológicos da dor, para não utilizar uma classe só em dose muito alta. Por quê? Porque eu tenho risco de efeito adverso maior sem benefício. Dito isso, vou pedir para vocês também lembrarem daquela escalinha da OMS, daqueles degraus, né? Lembrar que se o paciente tem uma dor intensa, a gente já pode às vezes começar com um opioide fraco, um opioide forte, sempre em conjunto com as drogas de menor potência. O que eu quero dizer com isso? Não tem sentido, por exemplo, salvo raras exceções, um paciente, por exemplo, está com morfina de horário, mas ele não tem dipirona de horário. Ou ele está com morfina de horário, mas ele usa dipirona para resgate. Geralmente a gente deixa o basal com drogas de menor potência e faz resgates pontuais com drogas de maior potência. Então isso sempre deve ser revisado e são erros comuns em prescrições que a gente vê por aí. Para fechar, eu vou comentar um pouquinho sobre alguns analgésicos que eu quero que vocês conheçam, tá? A gente tem uma tabelinha bem interessante com drogas de efeito analgésico primário ou que tem um efeito de modulação da dor, com algumas sugestões de prescrição. Então, vale a pena mencionar aqui rapidamente para vocês a dipirona, que junto com o paracetamol são os representantes dos analgésicos simples. Tem uma potência analgésica modesta, tem um efeito também antitérmico e eu ressalto muito aqui para a dipirona porque ela é uma grande parceira nossa no controle álgico, porque ela tem muitas poucas contraindicações e efeitos colaterais relevantes, tá? Chama atenção também para a prescrição para posologia, né, que vocês veem aí 1 grama de 4 em 4 ou 2 gramas de 6 em 6, não espaçar mais do que isso, senão o paciente fica descoberto, e geralmente ela vai fazer parte da grande maioria aí dos esquemas de analgesia, tá? E ela pode ser mantida por períodos de tempos mais longos sem nenhum problema. Uma atenção à hepatotoxicidade do paracetamol, então a gente evita a superdosagem e evita em hepatopata. Bom, falando agora sobre anti-inflamatório não esteroidal, e aí vale uma pausa, principalmente para quem não é da clínica, tem algumas especialidades que gostam bastante de usar essa classe, e a gente tem um pé bem atrás com nossos amigos AINES. Por quê? Elas são drogas que têm um potencial analgésico interessante, e no controle álgico elas realmente são bastante úteis, mas elas têm efeitos adversos muito relevantes, a saber, lesão renal, sangramento gastrointestinal e outras discrasias sanguíneas. Por causa disso, a gente acaba reservando essa classe para situações muito seletas, tá? Então, todo paciente que é complexo, que é grave, independente de talvez ele não ser nefropata, a gente evita, porque ele pode, imagina que você está com um paciente no pós-operatório, aí você põe AINE, ele começa a piorar a função renal, será que é sepsis? Será que é o antibiótico? Será que é o AINE? Ele bagunça nosso raciocínio, né? Salvo situações, então, por exemplo, o paciente chegou com uma migrânia no pronto-socorro, ele não tem comorbidade, posso fazer AINE para evitar drogas mais pesadas? Posso. É uma dor osteomuscular, eu vou usar sempre por curtos períodos de tempo? Posso, mas sempre com muito cuidado. Então, a princípio, a gente evita bastante AINE, tá? Bom, vou falar agora um pouco sobre opioide fraco. Vou dar exemplo, por exemplo, do Tramal, a gente tem também a codeína. São drogas que aí já tem um poder analgésico maior, mais superior, a gente já está falando de uma dor já mais relevante, mas que começam a ter também outros efeitos adversos bem importantes. Todo opioide pode dar rebaixamento de nível de consciência, não é um efeito comum relacionado ao tramadol, né? Mas náusea, vômito e constipação é um efeito bem comum em pacientes que fazem uso dessa droga. Então, a gente vai
prescrever na dose e posologia corretas, e a gente vai ficar muito atento, né, para já eventualmente prescrever um antiemético, lembrando que no caso de náusea induzida por opioide, a metoclopramida é a droga de escolha geralmente, e também prescrever um laxativo, por exemplo, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. O paciente começou a constipar, está usando opioide, eu já começo com uma terapia laxativa já para evitar que ele fique com uma constipação mais relevante. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre a morfina, que também já agora estou falando de um opioide mais forte, tá? Chama atenção para a meia-vida da morfina, que é de 4 em 4 horas. Então, se eu faço um resgate, ele vai durar 4 horas, ou se ela está de horário, depois de 4 horas o paciente está descoberto. Ela tem também esses efeitos colaterais do tramal, mas também tem mais risco de depressão respiratória, rebaixamento do nível de consciência. Lembrar do quadro clínico, né? De bradipneia, de rebaixamento do nível de consciência e também a pupila, né? Pontiforme, miótica, que nos ajuda também nesse diagnóstico, né? Vamos conversar disso também mais para frente. Bom, eu acho que é isso. Mencionar rapidamente a metadona, que é um opioide forte também, e que ela tem um perfil de meia-vida um pouco diferente da morfina, que pode ser desejável em algumas situações. Ela tem uma curva, ela não faz um pico que nem a morfina, ela demora mais para agir, mas ela dura mais. Então ela pode ser interessante em alguns casos, principalmente em situações que eu tenho situações de abuso de opioides. Para fechar essa questão de analgesia, eu vou apresentar para vocês algumas outras drogas que não são analgésicos primários, mas que têm um efeito analgésico que muitas vezes, dependendo do mecanismo da dor, também são muito bem-vindos. Vou dar um exemplo, por exemplo, aqui da gabapentina e a pregabalina, que são, na verdade, drogas que são anticonvulsivantes, mas que elas têm uma capacidade e um potencial de modular a dor, principalmente o componente neuropático da dor, e elas têm como efeito adverso principal sonolência e rebaixamento. Então a gente usa com cuidado no paciente com disfunção renal, no paciente idoso. Mas, por exemplo, imagina um paciente jovem que está num pós-operatório, que está com uma dor aí de difícil controle. Eu posso colocar uma gabapentina à noite para começar, e depois até durante o dia. Que está com insônia, eu posso ajudar a insônia dele com a gabapentina. Vocês vão ver, a ideia de conhecer as propriedades dos analgésicos é que a gente vai tentando combinar os efeitos dele para deixar o paciente sempre o mais confortável possível. A gente tem também aí a amitriptilina, que é outra droga que vai ter ação central na modulação da dor, né, que na verdade é um antidepressivo. E, por fim, se o paciente tem um componente neuromuscular importante, a gente pode se beneficiar de um relaxante muscular. Corticoide, faço uma breve menção aqui também. Tem algumas situações em que ele tem benefício comprovado, às vezes a gente faz uma dose única de corticoide para atenuar um processo inflamatório, em algumas situações, por exemplo, de migrânia, de pacientes que foram submetidos a bloqueios nervosos. Então, outra modalidade de analgesia, né? Fazer, por exemplo, um bloqueio do nervo. No pós-operatório, às vezes a gente vê o pessoal da anestesia fazendo isso pra gente. Isso ajuda bastante e o corticoide aumenta a duração, por exemplo, desse efeito. Só mencionando algumas ideias para vocês conhecerem. E por fim, que está em letrinhas pequenas aí embaixo da tabela, vocês também conhecerem que existem outros métodos de infundir, por exemplo, opioide. A gente pode usar PCA, né, que é Patient Controlled Analgesia, no sentido de tentar economizar a dose de opioide. O paciente vai acionando lá a bomba de PCA e tem alguns estudos que demonstram que com isso eu consigo um melhor efeito analgésico com menos chance de superdosagem. Perfeito, falamos do A, agora vamos para o S, sedação. Bom, como vocês podem perceber, isso é uma coisa criada para terapia intensiva que a gente acaba extrapolando para outras situações. Mas, o que é importante? No item S, sedação, a gente vai ter uma aula só sobre prescrição de sedativo. Não vou entrar nesse mérito agora de como que prescreve sedativo, a gente vai falar disso mais para frente, no capítulo de sedação e drogas vasoativas na UTI, tá? No módulo 2. Mas o que eu quero que vocês saibam agora? O paciente que está em sedação contínua, na grande maioria das vezes, o alvo dele de RASS, e o que é RASS? É uma escala de sedação-agitação, é entre -1 e -2. O RASS é uma escala que vai de -5 a +4, sendo -5 coma, o paciente é responsivo, 0, um paciente que está acordado, normal, tranquilo, e +4, um paciente que está agitado. Então, por exemplo, o paciente está entubado, ele precisa de uma sedação contínua? Sim. Ele precisa ficar muito profundo na sedação? Não. Então, o paciente tem um alvo de -1 a -2. E sempre eu estou revisitando essa sedação. Será que eu posso desmamar um pouquinho? Todo período eu tento desmamar e vejo, o paciente tolerou, ele ficou tranquilo. Legal, sedativo tem efeito adverso. Quando que eu vou querer fazer uma sedação
com alvo maior, de um RAS -5, por exemplo, uma sedação profunda. Paciente que está em status epiléticos, paciente que tem hipertensão intracraniana, um paciente que acabou de ser entubado ou um paciente que está com uma ventilação muito difícil, com assincronia, uma PF abaixo de 150, que está precisando de uma ventilação aí antifisiológica, que está brigando com o ventilador, a gente também pode utilizar isso. Vamos conversar mais sobre isso nos capítulos de neurointensivismo e manejo de ventilação mecânica. Mas qual que é a mensagem de agora? Economize sedativo. Se pergunte, esse paciente precisa de tanto sedativo assim, ou eu posso tentar fazer um desmame? T. Tromboprofilaxia, fechando o FAST. Todo paciente que está internado tem um risco aumentado de fenômenos tromboembólicos. Trombose venosa profunda, TVP, tromboembolismo pulmonar, TEP. E esses são eventos muito graves, associados a piora importante de prognóstico e aumento de mortalidade, mas que são evitáveis. Nesse momento da prescrição, a gente vai avaliar se o nosso paciente tem um risco importante e se ele tem benefício de profilaxia química, com anticoagulação em dose profilática. Como que a gente faz isso? Na verdade, tem alguns setores de terapia intensiva que prescrevem isso para todos os pacientes. O mais correto, a gente acredita que é calcular o score, por exemplo, de Padua para pacientes clínicos, tem outros scores para outros contextos, tá? Mas o score de Padua, ele geralmente é suficiente na maioria das situações, e a gente vai ver se o paciente tem fatores de risco. Imobilidade, história prévia de tromboembolismo venoso, uso de terapia hormonal, imobilização, doença neoplásica, dentre outros. Se esse score der maior do que 4, tá, a gente indica a profilaxia química. Notem que a maioria dos pacientes graves, a maioria dos pacientes complexos vai ter o Padua maior que 4. Então a nossa grande pergunta aqui é, quem que tem contraindicação? E as principais indicações são discrasias sanguíneas ou sangramento ativo, além de periprocedimento. A gente suspende antes de líquor, grandes cirurgias, anticoagulação profilática. Quando eu digo discrasia sanguínea, eu estou querendo dizer plaqueta abaixo de 50 mil, NR acima de 1,5 ou RTTPA acima de 2. Bom, indiquei a anticoagulação profilática, né? Química. Eu tenho dois principais fármacos utilizados nesse sentido. Heparina não fracionada, na dose de 5.000 unidades, subcutâneo de 8 em 8 ou 12 em 12 horas. Não vou entrar aqui nesse momento na correção da dose por peso, enfim. Os estudos são bem confitantes em relação a isso, não tem grandes diferenças na maioria dos casos, de 8 em 8 ou 12 em 12 horas. Ou a heparina de baixo peso molecular, que é o Clexane, 40 mg subcutâneo, uma vez ao dia. E é importante a gente conhecer as principais vantagens e desvantagens de cada um desses dois fármacos para escolher o melhor para cada situação. Então, a heparina não fracionada, as vantagens dela é que ela tem uma meia-vida menor. Então, um paciente que está instável, que vai precisar de um procedimento, ela termina o efeito antes e ela tem um reversor específico, que é o sulfato de protamina. Uma curiosidade é que, poucas pessoas sabem, mas a protamina foi isolada a primeira vez em sêmen de salmão. Eu me pergunto por que os caras estavam estudando isso, mas enfim. Outra vantagem da heparina não fracionada é que ela pode ser realizada independente da função renal. Isso é muito importante. As desvantagens da heparina não fracionada são a comodidade posológica, tem que picar o paciente 2 ou 3 vezes, isso pode ser relevante em algumas situações, e ela está mais associada à plaquetopenia e à HIT, que é Heparin Induced Thrombocytopenia. Então, a trombocitopenia induzida por heparina, que é uma situação grave de plaquetopenia e discrasia sanguínea associada a esse fármaco. A heparina de baixo peso molecular, nome comercial Clexane, ela tem como vantagem comodidade posológica, menor associação com HIT, e os estudos demonstram resultados melhores em alguns grupos de paciente, como por exemplo pacientes oncológicos e gestantes. As desvantagens da heparina de baixo peso são que ela não tem um reversor específico, ela tem uma meia-vida maior, o que pode ser indesejável em algumas situações, e o maior custo associado. O paciente que tem alguma das contraindicações que a gente mencionou anteriormente, então ele não pode receber quimioprofilaxia, mas ele é alto risco, ele pode se beneficiar de uma profilaxia mecânica, como por exemplo a compressão pneumática intermitente. Além disso, quando for possível do ponto de vista clínico, todo paciente, independente do risco, se beneficia de mobilização precoce. Bom, terminamos o FAST, vamos para H, vai ficar cada vez mais rápido agora. H, head up, cabeceira elevada. Deixar a cabeceira elevada de 30 a 45 graus deve ser feito de rotina para todos os pacientes porque diminui a chance de pneumonia. Ponto.
Ah, mas Pedro, se eu deixar mais do que 45, eu diminuo mais a chance de pneumonia? Sim, mas você começa a aumentar a chance de úlcera por pressão. Então, não bom. O 30 a 45 é o ponto ideal. Ah, mas tem alguma situação em que pode ter um decúbito diferente? Tem. Algumas situações de AVC, principalmente associado à estenose carotídea, existe um benefício teórico do paciente ficar em decúbito zero, porque você melhoraria a perfusão cerebral. Mas você também aumenta muito a chance de aspiração e os estudos acabam ficando meio embolados nesse momento. Então, você pode ver algum neurologista prescrevendo isso, não é que está errado, mas você também não está errado de deixar 30 a 45 graus. Então, para a gente, 30 a 45 graus está resolvido. Úlcera. Tem 3 úlceras que a gente quer prevenir e deve sempre pensar nelas. Primeiro, vou começar das mais simples. Úlcera de córnea. O paciente que está entubado, que está inconsciente, ele não vai piscar. A córnea é um tecido que depende, a sua nutrição, ela não é vascularizada. Então ela depende do contato direto com o filme lacrimal. O paciente que perde isso, que fica lá com o olho aberto sem piscar, a córnea entra em sofrimento, faz uma úlcera e isso pode até levar à perda irreversível da visão. Como que a gente previne isso? Oclusão dos olhos e algum colírio, como por exemplo a hipromelose, é o exemplo que a gente traz aqui, uma gota em ambos os olhos de 6 em 6 horas. Ok? Segunda úlcera que a gente quer prevenir é a úlcera por pressão. Lesão por pressão é um evento extremamente grave, é uma doença que fica crônica, que pode infectar e ter várias complicações e ela é completamente prevenível. Como que a gente faz isso? Mudança de decúbito, de 2 em 2 horas, chegando até de 1 em 1 hora em pacientes de alto risco. Além de, se disponível, colchão pneumático. E se eu começo a ter uma úlcera lá inicial, né, grau 1, eu já tenho uma equipe de curativos, chamo a equipe de curativos para me ajudar no manejo e evitar progressão. A terceira úlcera, que é a mais polêmica, é a úlcera de estresse, né? Famoso omeprazol, pantoprazol, que todo mundo gosta de prescrever para o paciente, por exemplo, que está na UTI. E em alguns serviços é realizado de rotina. E aí, será que todo mundo precisa dele? Para discutir isso, a gente tem que entender os efeitos colaterais dessa terapia. Tá? Não é uma terapia isenta de efeitos adversos. Os principais efeitos adversos que são relevantes no contexto agudo do uso de inibidor de bomba de prótons são lesão renal aguda por nefrite intersticial alérgica, são hipomagnesemia, aumenta a chance de pneumonia no paciente que não está entubado e aumenta a chance de diarreia por clostridioides. São 4 efeitos bem relevantes, não são? Então, quem que vai se beneficiar? O paciente que ele tem um risco de sangramento muito grande, muito relevante, porque é um evento adverso muito grave. Esse paciente vale a pena. Vocês vão olhar aí os critérios maiores, que tendo um basta, que são situações clássicas, como por exemplo, paciente grande queimado, neurocrítico, incluindo trauma raquimedular, discrasia sanguínea, sangramento digestivo recente, paciente que vai ficar entubado mais do que 48 horas, entre outros. E a gente tem os critérios menores, que muitas vezes são confundidos. Por exemplo, um clássico que eu vejo, o paciente está usando alta dose de corticoide, tem que deixar IBP. Não necessariamente. Se for só isso, sem estar combinado com nenhum outro fator desses que vocês estão vendo, como por exemplo sepse, história de sangue oculto nas fezes positivo, enfim, talvez o paciente não precise. Então a gente sempre deve olhar isso de uma maneira racional e pensar se esse paciente vai ter benefício mesmo. A prescrição pode ser omeprazol, pantoprazol, são as drogas de primeira linha, inibidores de bomba de prótons. Perfeito. Terminamos então o U, vamos para o G. Então G é controle glicêmico, né? G de glicemia. E assim, gente, novamente, o manejo glicêmico do paciente internado na enfermaria e na UTI é o tema para uma aula super extensa de endocrinologia. Eu vou trazer para vocês aqui algumas noções gerais, tá? Para vocês se virarem na maioria das situações. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que o controle glicêmico ele é muito importante. Hiperglicemia está associado a piores desfechos neurológicos dos pacientes neurocríticos, está associado a piores desfechos na sepse, piores desfechos pós-operatórios, infecciosos. Então, assim, isso é muito relevante e deve sim ser manejado com muita cautela. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que hipoglicemia também é um evento adverso relevante. Então, o nosso alvo glicêmico, por causa disso, vai variar se o paciente está na enfermaria, se está na UTI, mas geralmente ele vai ficar ao redor ali de 140 a 180 miligramas por decilitro de glicemia capilar. Vou fazer uma breve menção aqui ao quadro clínico da hipoglicemia, que é marcado por sintomas neuroglicopênicos, como por exemplo sonolência, rebaixamento do nível de consciência e crise convulsiva.
e sintomas adrenérgicos, né? A hipoglicemia leva a uma resposta compensatória adrenérgica, então o paciente pode ter taquicardia, sudorese, palidez, tremores. Idealmente, o paciente que tem uma hipoglicemia leve, ou seja, glicemia entre aí 70 e mais ou menos 40, 50, a gente pode, e está acordado, eu posso tentar reposição por via oral e uma reavaliação precoce. Se isso não for possível, ou o paciente estiver com sintomas importantes ou com uma hipoglicemia grave, a gente faz reposição endovenosa, geralmente com 30 a 40 ml de glicose a 50%, glicose hipertônica. Se o paciente tem uma rede venosa mais frágil, a gente pode considerar diluir isso em 100 ml de soro fisiológico para ficar um pouco mais ameno, não ficar tão vesicante, mas pode ser também feito puro em bolos e a gente reavalia essa glicemia depois. Bom, dito isso, eu vou conversar um pouco sobre medidas de glicemia. Para eu conseguir fazer um controle adequado da glicemia, os meus valores de glicemia, que é o que vai me guiar, precisam estar sendo medidos no horário correto e da maneira correta. O que eu quero dizer com isso? Na grande maioria das situações, o momento correto da gente medir a glicemia é pré-prandial. Então, guardem essa frase que ela vale na maioria das situações. Não se corrige glicemia pós-prandial. O que quer dizer isso? Salvo situações extremas, de um paciente que está muito desglicêmico ou está numa urgência endocrinológica, como por exemplo uma cetoacidose diabética, a gente não vai ficar vendo glicemia sem ser no momento pré-prandial, que é o momento correto de checar e corrigir essas glicemias. Além disso, se o paciente não é diabético, não está usando nenhuma droga que aumente a resistência periférica à insulina, e ele tem 24 horas sem medidas fora da faixa, ele talvez nem precise ficar com medidas de horário. Isso é uma outra coisa importante. Bom, como que a gente vai manejar de uma maneira resumida essa situação da glicemia? Paciente que já é diabético e usava hipoglicemiante oral. Via de regra, a gente vai suspender todos os hipoglicemiantes e vai avaliar como é que ele vai ficar e, se precisar, a gente insuliniza ele. Ou o paciente que não era diabético ou não sabia que era diabético ainda e está tendo desglicemia na enfermaria, que se mantiveram por mais do que 3 medidas, a gente vai indicar insulinização também. Nesse contexto, a gente faz insulinização plena subcutânea. A insulinização plena subcutânea, ela foge um pouco daquela correção que vocês estão acostumados a ver, que é aquela clássica, né? Uma unidade de insulina para cada 40 acima de 140. De fato, geralmente uma unidade de insulina tem um fator de correção para 40 mg por decilitro acima, né, de 140. Esse esquema chamado sliding scale, ele pode ser utilizado para correções pontuais, mas nunca como o esquema de correção. Quando a gente fala em insulinização plena subcutânea, eu estou falando de um esquema basal bolos, em que eu vou ter uma taxa de insulina basal e eu vou fazer bolos perto das principais refeições. Tem algumas maneiras de fazer isso utilizando análogos ultra rápidos e insulinas de ação prolongada. Outra maneira usando insulina regular e NPH, que é o que eu vou explicar para vocês, que é o que a gente tem mais disponível no SUS. Então eu vou dar para vocês um exemplo de como a gente insuliniza e com esses princípios vocês vão ser capazes de insulinizar a maioria dos pacientes de vocês. Então vamos lá. Decidi que eu vou insulinizar um paciente, eu vou primeiro calcular a dose total de insulina diária desse paciente, DTI, que ela é de 0,3 a 0,5 unidades por quilo de peso. Mais para 0,3 no paciente que é idoso, que tem disfunção renal, que tem mais chance então de hipoglicemia, mais para 0,5 para o paciente obeso, que está usando corticoide. Jovem. Bom, vou dar um exemplo do paciente jovem de 70 quilos, por exemplo. Então, 70 quilos, 0,5 unidades por quilo seriam 35 unidades, e eu vou pegar essa dose total de insulina e eu vou dividir 50% NPH, 50% regular, tá? Então, daria 35 unidades de dose total, vou arredondar para 36, ficaria 18 unidades de NPH, 18 unidades de regular. Essa regular, ela é dividida em 3 tomadas antes das 3 principais refeições, então 6 unidades antes do café, 6 antes do almoço, 6 antes da janta. E a NPH pode ser dividida também em 3 nessas ou em 2 tomadas. Por exemplo, seria 18 unidades no total, né, de NPH, poderia fazer, por exemplo, 8 pela manhã e 8 à noite, ou 10, 10, né, porque geralmente a gente não usa números ímpares na hora de prescrever insulina, só por isso que não é 9, 9, só para vocês entenderem. Eu faço isso por um dia e reavalio meu paciente amanhã.
Ó, ele está ficando hiperglicêmico antes do almoço. O que eu vou fazer? Eu vou realizar correções pontuais nesse esquema, sempre tentando manter essa ideia de 50% NPH, 50% regular, eu vou subindo. Então eu posso, por exemplo, subir a NPH do café da manhã um pouquinho, e um pouquinho dessa insulina também pré-café da manhã, que vai agir ali no almoço, e essa NPH vai agir o dia todo, as próximas 8 horas. Para fazer essa correção, eu preciso observar muito bem essa curvinha que vocês estão vendo aí na apostila, que é o tempo de início e tempo de meia-vida das insulinas. Então eu preciso levar isso em consideração e aí eu vou fazendo esses ajustes, tá certo? Uma outra situação que é um pouco diferente, que eu preciso passar para vocês, é a seguinte: e o paciente da terapia intensiva? Esse paciente a gente precisa ser mais rigoroso ainda com a glicemia dele. Esse paciente, principalmente quando ele é grave, paciente chocado, tudo, se ele tiver muito grave e tiver uma glicemia acima de 180, ou não está tão grave, mas tem uma glicemia acima de 250, ou ele tem 3 glicemias acima de 180, né, fora da faixa que a gente diz, eu preciso insulinizar ele, mas dessa vez eu vou fazer insulinização endovenosa em infusão contínua. Por quê? Primeiro, se ele está chocado, esse subcutâneo não vai ser bem perfundido e a absorção da insulina vai ser errática. Segundo, eu preciso titular muito bem essa insulina. Então, pessoal, mensagem: paciente terapia intensiva, crítico, uma glicemia acima de 180 se está grave, ou, se não está tão grave, uma acima de 250, ou 3 quaisquer fora da faixa, indicado insulinização endovenosa em bomba de infusão contínua. Esses pacientes a gente precisa fazer mais monitorizações da glicemia, então não é só pré-prandial. Muitas vezes os pacientes estão em jejum ou estão com sonda, a gente chega a fazer glicemia capilar até de 2 em 2 horas e vai seguir esse protocolo de insulina endovenosa que está aí na apostila. Isso é muito importante. Bom, acho que fechamos aí o item G, fechamos o Fast Hug. E para encerrar, eu vou trazer para vocês 3 letrinhas a mais, aí que é o EPM, que também devem ser avaliados em toda a prescrição. Então, evitar dispositivos. Todo paciente que tiver dispositivos, seja um acesso central, uma sonda vesical de demora, uma sonda nasoentérica, eu sempre vou reavaliar a cada dia. Primeiro, como está o estado desse dispositivo. Ele está bem posicionado? Ele tem algum sinal de infecção? Segundo, esse paciente precisa mesmo desse dispositivo? Por exemplo, o paciente estava com uma lesão renal aguda, eu estava quantificando o débito urinário dele com a sonda. Ele melhorou. Eu preciso manter essa sonda? Ou o paciente estava num choque, estava recebendo droga vasoativa, ele melhorou. Eu preciso manter esse central? Posso tentar um periférico? Poxa, o periférico está difícil. Poxa, posso tentar então um central de infusão de inserção periférica? Ou posso tentar um periférico guiado por ultrassom? Alguma alternativa? Isso é muito importante, tá? Sempre considerar isso. P, programar desmame. Então, eu sempre vou olhar a prescrição do meu paciente e vou falar: será que eu posso descalmar esse antibiótico? Vou olhar a cultura. Será que eu posso desmamar essa sedação? Ou será que tem algum item nessa prescrição que está esquecido? Será que esse paciente está com algum item sobrando na prescrição que está trazendo às vezes mais efeito adverso do que benefício? Às vezes ele estava com dor, deixei lá um opioide ou um antiemético para um enjoo e ele não está mais com dor, não está mais enjoado e sobrou. Vou tirar, vou enxugar a prescrição. Por fim, o M, que é manter as drogas ajustadas por função renal e hepática, a gente vai, primeiro, evitar hepatotóxico em hepatopata, evitar nefrotóxico em nefropata. A gente vai corrigir as drogas pela função renal e hepática. O clássico disso é a correção de antimicrobianos pela função renal. Lembrando de alguns princípios que, por exemplo, nas primeiras 24 horas a gente sempre faz dose cheia de todos os antimicrobianos independente da função renal e depois a gente vai fazer a correção baseado no clearance. Lembrando que determinar o clearance no paciente que está com lesão renal aguda não é só pegar a creatina e jogar lá na Crocroft-Gaufft ou CKD-EPI. Tem outras estratégias para isso. Essas equações são desenhadas para paciente com DRC, com a função renal estável. A gente vai discutir no capítulo de injúria renal aguda como que a gente faz esse cálculo de uma maneira mais precisa. Além disso, a gente vai avaliar se o paciente tem reconciliações medicamentosas. Por exemplo, um paciente que usava losartana e está chocado, obviamente eu não vou reconciliar essa losartana. Um paciente que usava metformina, talvez eu prefira outra estratégia de controle glicêmico. Geralmente a gente suspende os anti-hiperglicemiantes orais. Mas, por exemplo, um paciente que está tratando uma pneumonia comunitária e está bem e usava um antihipertensivo ou até
por exemplo, um antidepressivo, algum outro psicotrópico, eu posso sim considerar manter, sempre pesando aí os efeitos disso, principalmente no paciente que está instável ou em vias de instabilização. Por fim, para terminar minha prescrição, eu vou checar se tem interações medicamentosas, sendo as classes mais comuns associadas anticonvulsivantes, antirretrovirais e a varfarina. Mas existem outras diversas interações possíveis que a gente tem que sim conhecer. Existem alguns aplicativos, inclusive muitos deles gratuitos, que você coloca lá a prescrição e ele te dá, né, as interações medicamentosas. Por fim, para que tudo isso vá parar no lugar certo, eu vou checar o nome e o leito do paciente, com um cuidado especial, que às vezes tem pacientes que têm o mesmo nome ou nome parecido, então eu checo se eu estou prescrevendo o paciente certo. Se tudo isso estiver certo, eu vou ter uma prescrição de qualidade. Bom, pessoal, eu acho que é isso. A gente trouxe os principais itens de uma prescrição. E para fechar, eu vou trazer um caso clínico bem enroscadinho, bem complexo, e eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza todo esse conhecimento para estruturar uma prescrição. Então, vocês vão perceber que pode parecer difícil, mas que se a gente for seguindo cada item do Fast Hug EPM, a gente vai fazer uma prescrição de excelência. Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá. Para fechar a nossa aula de prescrição, vou trazer para vocês aqui um caso clínico e a gente vai prescrever ele junto. Então, qual que é a ideia? A ideia aqui não é focar no diagnóstico, nos exames laboratoriais. A gente vai reabordar esse caso que, inclusive, é bem complexo e interessante mais para frente. Eu já vou trazer para vocês tudo meio que mastigadinho e a gente só vai prescrever ele junto, tá? Então, assim que eu terminar de passar o caso, eu vou avisar vocês. Quem quiser faz uma pausa no vídeo, tenta prescrever sozinho, imagina como prescreveria, aplica o Fast Hug e aí depois eu vou trazer aí uma sugestão de prescrição para esse caso, beleza? Então, é a paciente IHL, é uma paciente de 59 anos, sexo feminino, DRC dialítica por nefropatia hipertensiva e diabética, transplantada renal, doador vivo há 3 anos, tem uma creatina basal de 1, também é diabética hipertensa, tem um hipotireoidismo e ela fala que teve uma internação aí há 2 meses por infecções urinárias de repetição. Pesa 70 quilos. De medicamento de uso contínuo, essa paciente faz uso de prednisona, tacrolimus e micofenolato, imunossupressão renal, levotiroxina, LT4, 100 microgramas VO uma vez ao dia. Ela também faz uso de losartana, metformina, dose padrão, omeprazol e Bactrim profilático. Essa paciente dá entrada no pronto-socorro com uma história de há 2 dias picos febris, urina escura, dispneia e sonolência. Não tem outros sintomas e refere uma boa aderência ao esquema medicamentoso. Beleza. No exame físico de entrada, ela tinha uma PAM de 48, extremamente hipotensa, frequência cardíaca de 130, taquicárdica, tempo de enchimento capilar prolongado de 5 segundos, saturando 93 em ar ambiente, taquipneica com uma respiratória de 28, uma glicemia capilar de 340, com alguns roncos na ausculta, mas sem outros achados relevantes. Bom, hipótese diagnóstica, um quadro cético, provavelmente, né? Uma sepse de foco provavelmente urinário, mas também podemos considerar pulmonar, né? Tem esses roncos, está meio saturando um pouco, mas grandes chances aí pela história e pelo contexto de ser uma pielonefrite do enxerto, por exemplo. Vamos aos exames complementares. Creatinina de 8, uma ureia de 130, lactato de 180 mg por decilitro, lembrando que o limite superior é 18, então a gente está com 10 vezes o limite superior de lactato. Um pH de 7,02, bicarbonato de 12, PO2 de 61, então a gente vê uma acidose lática aí, importante provavelmente da sepse, sem comprometimento de respiratório do ponto de vista de oxigênio relevante. Um PCO2 de 23, então o paciente provavelmente lavando aí para tentar fazer uma compensação. Um HB de 6,5, leuco de 28.000, né, corroborando aí para o diagnóstico de sepsis. Isso muitas vezes não acontece no paciente imunossuprimido, às vezes não é tão franco assim essa inflamação, com bastonemia. Plaqueta de 43.000, plaquetopênica, provavelmente também associado a sepse. Um coagulograma aproximadamente normal, aumento de bilirrubina, provavelmente também aí na sepse. Uma tomo de tórax sem alterações, uma urina 1 compatível com infecção e aguardando culturas. O paciente chegou rebaixada e chocada, na sala de emergência recebeu 1 litro de cristalóide, foi iniciado noradrenalina, dose alta aí, né, 0,6 micrograma quilo minuto no acesso venoso periférico, iniciado vancomicina e meropenem. E a paciente foi transferida para a UTI. Vou estar de plantão na UTI
e acabou de receber a paciente. Realize a prescrição dessa paciente. Então, agora vamos fazer uma pausa. Quero que vocês pensem como é que vocês prescreveriam ou escrevam e eu vou resolver a seguir esse caso. Bom, então vamos lá. Vocês veem que é um caso bem complexo, mas vocês vão perceber que como aplicando o Fast Hug de maneira sistematizada fica muito mais fácil. Então, na letra F, feeding, a paciente acabou de chegar, está instável, está grave, eu estou entendendo ainda o que está acontecendo, o que eu faço? Vou deixar ela em jejum, tá? Ainda na letra F, na parte de fluidos, essa paciente geralmente vai ter indicação de ser mais expandida, ela só recebeu 1 litro ainda de cristalóide, e ela está acidótica. Talvez seja bom a gente fazer, por exemplo, 1 litro de solução bicarbonatada. Não precisa se preocupar com isso agora, a gente vai conversar depois de como a gente maneja choque séptico, quais são as indicações de solução bicarbonatada. Não é a ideia vocês se preocuparem agora, mas só lembrar que é o momento de prescrever isso no Fast Hug. Indo para a letra A, analgesia, a paciente está entubada e sedada com cedoanalgesia, então faz sentido a gente pensar no A e no S juntos aqui, tá? E aí deu um exemplo de prescrição de cedoanalgesia com fentanil e propofol, por exemplo, que é um que a gente usa bastante, geralmente puro. A gente prescreve EV, endovenoso, em bomba de infusão contínua, a critério médico. Ou seja, eu vou ditando a dose e a gente vai ensinar depois em como escolher essa dose, como manejar essa bomba, em capítulos aí mais pra frente. Bom, T, tromboprofilaxia. Essa paciente com certeza tem um alto risco de fenômeno tromboembólico, né? Vai ter um PADO maior que 4. Tem vários fatores de risco. O que eu faço? Indico heparina profilaxia química para ela? Não, porque ela tem contraindicação. Olha, pessoal, a plaqueta dela é de 43 mil. Não posso fazer com plaqueta abaixo de 50 mil, lembram? Bom, então eu vou usar um método mecânico, como, por exemplo, a compressão pneumática intermitente. Uma coisa interessante é que, mesmo, vamos supor que você pudesse usar a heparina. Se eu deixar a heparina mais a compressão pneumática intermitente, eu tenho um benefício adicional? Não. Geralmente só o químico é suficiente. Uma curiosidade para vocês. Terminamos o FAST. H, cabeceira elevada, 30 a 45 graus, para diminuir o risco de broncoaspiração. Prescrevi. U, profilaxia de úlcera. Quais são as úlceras que eu quero prevenir? Primeiro, úlcera gástrica. A paciente está entubada, provavelmente aí vai ficar mais do que 48 horas entubada. A paciente tem uma discrasia sanguínea. Ela tem também um fator de risco menor que a sepse. Indico com certeza inibidor de bomba de prótons para ela. Ela tem um alto risco de sangramento gastrointestinal. Outras úlceras que eu quero prevenir. Úlcera de córnea, o paciente está inconsciente, então aí deixei promelose uma gota em ambos os olhos de 6 em 6 horas. Deixei também para vocês aí a mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Então terminamos aí a letra U. Vamos agora para a letra G, de controle glicêmico. Paciente grave, crítica, com uma glicemia acima de 250. Na verdade, por ela estar chocada, se ela tivesse uma glicemia acima de 180, teoricamente eu já poderia indicar a insulinização endovenosa em bomba de infusão contínua. Dei um exemplo de prescrição, insulina regular 100 unidades, com 100 unidades de soro fisiológico, EV em bomba, a critério médico, para a gente seguir o protocolinho que vocês têm aí no texto. E terminei o Fast Hug, vou para o EPM. E evitar dispositivos. Pessoal, essa paciente acabou de chegar, eu estou conhecendo ela está tendo que ser invadida, ela está em piora. Não é o momento de eu pensar em tirar nenhum dispositivo. Ela precisa de sonda vesical para quantificar débito urinário por essa lesão renal aguda. Ela precisa de catéter central para infusão de droga vasoativa. Ela precisa de uma pressão arterial invasiva para a gente ver essa PA de maneira fidedigna. Uma paciente que está com altas doses de droga vasoativa, talvez ela precisar de um catéter de hemodiálise muito em breve. Então a gente não vai pensar em desinvadi-la nesse momento. P, programar desmame. De novo, a paciente acabou de chegar, acabou de ser entubada, não estou pensando em desmamar a sedação, eu acho que não tem nenhum item sobrando na prescrição por enquanto, a gente está construindo ela agora, não mexeria nisso. M, manter drogas ajustadas pela função renal e hepática. A gente não está usando aqui nenhum hepatotóxico, nem nefrotóxico. Claro, os antibióticos são, mas a gente tem que usar pelo contexto dela. E como a gente está nas primeiras 24 horas da infecção, a gente mantém a dose cheia, independente da função renal. Então, mesmo ela tendo uma disfunção renal importante, significativa, a gente faz isso em dose cheia, tá? Então, aí está a dose cheia de vancomicina e meropenem para ela. Bom, lembrando, no M, que a gente falou de manter as drogas ajustadas, a gente também vai falar sobre reconciliação medicamentosa. Então, vocês veem que essa parte a gente está com uma hidrocortisona. Por quê?
o tacrolimus, micofenolato e prednisona no paciente que tem um choque séptico, né? A gente vai conversar sobre isso mais pra frente, mas geralmente a gente suspende a imunossupressão, tá? E deixa a hidrocortisona de choque séptico. E essa paciente, por uso de alta dose de droga vasoativa, talvez ela vá até precisar de uma segunda droga vasoativa, também vai ter indicação só pela sepse da hidrocortisona. Ah, e a losartana e a metformina? A gente já conversou, não vou reconciliar isso agora. Ah, e a levotiroxina? Sim, assim que eu tiver uma via oral, eu vou sim reconciliar a levotiroxina, tá? Prescrevi aqui a noradrenalina também, na diluição padrão. E por fim, uma outra coisa que eu acho que essa paciente vai precisar, ela tá com um HB de 6,5, né? Um alvo abaixo de 7, a gente vai conversar mais pra frente, mas ela também teria indicação de um concentrado de hemácias, tá? Mas não é o foco da aula agora. Bom, vocês viram como a gente conseguiu estruturar essa prescrição de uma maneira relativamente fácil. Claro, tem vários conhecimentos que a gente vai abordar ao longo do curso para que isso fique claro e a gente vai voltar nesse caso mais para frente. Agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Como que a prescrição médica varia e muda muito em pouco período de tempo. Então vamos ler a evolução do caso, pessoal. Após 48 horas da expansão volêmica e do manejo, a paciente está em desmame de droga vasoativa, no momento com uma PM de 63, com nora 0,07 micrograma/km, ou seja, uma dose baixa de noradrenalina, quase aí saindo na nora. Ela está anúrica, tá? Ela tem uma cava de 18, com variação respiratória presente, um blue, que é um ultrassom pulmonar sem alterações, e um delta-PP de 8%. Não se preocupem com isso agora, a gente vai discutir tudo isso com muita calma nos capítulos mais à frente, mas assim, essa paciente a princípio ela está euvolêmica, mas ela está anúrica, ou seja, ela vai ficar congesta provavelmente em breve, né? Ventilação mecânica em parâmetros mínimos, está em desmame de ventilação mecânica e sedação com RAG-1, está colaborativa no momento. Foi passado já a sonda nasointeral nela sem intercorrências e ela está sem evacuar desde a entrada, com uma glicemia capilar de 239. De exames complementares saiu aí uma urocultura com uma E. coli SBL, hemocultura ainda em diferenciação, uma creatina de 9, HB provavelmente pós-transfusional de 8,1, leuco já caiu um pouquinho aí para 17 mil, plaqueta de 65 mil, um coágulo quase normal e um lactato de 27, ou seja, melhorou muito esse lactato, né, que era 180, caiu para 27, a gaso da paciente também melhorou muito, vocês veem aí um pH de 7,23, ainda um pouquinho de acidose, mas enfim, em franca melhora. E aí agora vamos repetir esse mesmo exercício, de represcrever essa paciente 48 horas depois, num outro contexto, que é uma paciente que eu já estou pensando em estubar, uma paciente que está em melhora, que está em desmame de algumas coisas. Então, como que a gente faria essa prescrição? Bom, vamos aplicar a Fast RGPM de novo. Letra F, feeding. Poxa, a paciente está com sonda, já posso começar a nutri-la. Preciso começar correndo atrás da meta? Talvez possa começar com um pouco abaixo da meta para evitar a intolerância. Tem um exemplo de prescrição de dieta interal com água filtrada, um padrão, tá? 100 ml via sonda de 3 em 3 horas e água filtrada logo depois para lavagem e também aporte hídrico. Só um exemplo para vocês. Vou juntar o A e o S do Fast Hug de analgesia e sedação. Paciente, eu estou querendo tirar a sedação dela. Então o que a gente faz geralmente? O paciente que ainda está entubado, a gente acaba deixando uma dipirona de horário, um tramal de horário, ou uma metadona, ou às vezes até uma dose baixinha de fentanil, porque tem o desconforto do tubo e um pouco de agitação. Isso no processo de extubação, que é o que a paciente se encontra agora. Então vocês viram aí que a gente deixou tramal e dipirona de horário, deixamos também uma metoclopramida se necessário, para que a paciente enjoa, está recebendo o tramal, enfim. Em relação à constipação dela, eu não mencionei lá em cima no feeding, mas a paciente ficou em jejum grande parte do tempo. Tudo bem que ela está sendo evacuada desde a entrada por enquanto, mas eu estou atento nisso. Bom, falamos do F, do A e do S, vamos para o T, tromboprofilaxia. Então, uma paciente de alto risco, que agora tem plaqueta de 63 mil, então não tenho mais a contraindicação de profilaxia química. E aí, heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular? Não fracionada. Por quê, pessoal? Ela tem uma função renal extremamente prejudicada, uma creatina de 9, que com certeza vai dar um clearance menor do que 30. Bom, H, cabeceira elevada, 30 a 45 graus, isso se manteve. U, profilaxia de úlceras, então mantemos aí o omeprazol. E talvez eu não precise mais da hipromelose agora. Poxa, a paciente está já acordando, está colaborativa, posso deixar, não tem problema nenhum. A mesma coisa para mudança de decúbito. Acho que enquanto a paciente estiver aí entubada, é interessante que a gente deixe. Controle glicêmico dessa paciente. Continua ainda precisando fazer
via endovenosa em infusão contínua, seguindo o protocolo. E agora, para fechar, a gente vai para o EPM. Então, no evitar dispositivos, ela ainda está precisando da droga vasoativa, ela precisa ficar concentral. Essa PAI provavelmente vai poder sair muito em breve, tá? O tubo a gente já está se programando para tirar também. Então, a gente está vendo aí bem essa questão dos dispositivos. A sonda vesical, ela está anúrica. Se ela continuar anúrica mais 12, 24 horas, talvez ela vai precisar de terapia renal substitutiva, a gente possa tirar também essa sonda, porque não tem sentido manter uma sonda numa paciente que está francamente anúrica. Bom, eu acho que é isso. Programar desmame. Estamos fazendo já o desmame de sedação, substituindo por analgésicos intermitentes, menos fortes, com menos efeitos colaterais. Nesse item também de programação de desmame, eu posso já descalonar o antibiótico, dependendo do contexto clínico, como ela está em franca melhora, e eu isolei um agente, né, que é uma ISBL, eu não preciso mais da vancomicina. Vamos conversar sobre isso também no capítulo de prescrição de antimicrobianos. Só estou trazendo uma ideia que deve ser pensada nesse momento. No item manter drogas ajustadas pela função renal e hepática, a gente também vai trazer aí a correção pela função renal desse meropenem, né? Que a gente também vai ensinar para vocês como é que faz mais à frente, mas vejam que a dose dele está reduzida já aí. A gente reconciliou a levotiroxina dela. E uma coisa interessante que está tanto no meropenem quanto na noradrenalina que está prescrita. É uma paciente que está anúrica, que eu não sei se vai precisar dialisar ou não, que está euvolêmica, mas vai começar a ficar congesta. Poxa, talvez eu possa fazer essas medicações um pouco mais concentradas. Então vocês vão ver aí uma prescrição de uma nora concentrada e de um meropenem também mais concentrado. E a gente vai explicar também como faz esse tipo de prescrição para restringir volume para o paciente. Pessoal, acho que essas eram as principais ideias. Eu acho que se vocês conseguiram, claro, até vocês terem segurança de prescrever esse tipo de caso, demora um pouco, mas só de vocês terem conseguido me acompanhar até aqui e entender esses principais conceitos, eu tenho certeza que vocês já vão ser capazes de fazer uma prescrição médica de qualidade que faz muita diferença na evolução do paciente. Então, pessoal, muito obrigado. Chequem agora, a gente tem, além do texto que vocês já estão acompanhando em conjunto, a gente tem várias questões e flashcards sobre o tema. E qualquer dúvida é só mandar para a gente. Muito obrigado.